Bom dia, turma. Bom dia aí ao sétimo ano. Hoje nós vamos iniciar mais uma aula e o tema será qual o seu ponto de vista. Então, hoje nós vamos estudar um pouco, refletir um pouco a respeito dos pontos de vista diferentes. Então, sou professora de filosofia, como vocês sabem, e antes de iniciarmos esse novo conteúdo, eu quero que vocês abram o livro de vocês na página 6, nas atividades que eu passei na última aula, na página 6, acompanharem comigo um pouco sobre a respeito dessas perguntas que vocês responderam. Apenas na página 6, tá certo? Aqui, como vocês viram, ele buscava aí, queria que vocês, de acordo com a ideia de verdade como correspondência segundo Platão, ou seja, de acordo com a ideia de verdade em que Platão criou a respeito da correspondência, observasse as imagens abaixo e escrevesse uma sentença verdadeira e a outra falsa sobre cada uma dessas ideias. Então, ele vai trazer a imagem, como vocês podem acompanhar no livro de vocês, né? Do garoto e abaixo de um cachorrinho. Nessa imagem 1, como vocês podem ver, se nós fôssemos formular aí uma sentença de acordo com a ideia de correspondência de Platão, nós deveríamos criar uma sentença verdadeira e também uma sentença falsa. Então, na sentença verdadeira, a gente pode colocar, já que é uma imagem de um garoto lendo, a gente pode colocar que o garoto está lendo. Então, essa seria, de acordo com a ideia de verdade de Platão, que é aquela que corresponde à realidade, ou seja, que há uma correspondência com a realidade, a gente pode afirmar, então, nessa imagem do número 1, que o garoto está lendo. Então, essa seria uma afirmativa, uma sentença verdadeira de acordo com o pensamento de Platão. E se a gente pudesse dizer assim, o garoto está lendo uma atividade de matemática, ou o garoto está lendo um texto de filosofia. Então, será que a gente pode afirmar com certeza que o garoto, nessa imagem, ele está fazendo isso? A gente não pode. Então, essa seria uma afirmação, uma sentença, que nós não teríamos como afirmar com certeza. Então, o que levaria, de alguma forma, a criar dúvidas a respeito dessa interpretação, como eu falei para vocês. Então, algumas sentenças, como Platão coloca, que a gente precisa ter cuidado ao que a gente vai afirmar, porque pode cometer algum tipo de engano ou despertar no outro esse engano. Então, a gente não pode afirmar com certeza que ele está fazendo uma atividade de matemática ou lendo um livro de filosofia. A sentença falsa é a sentença mais fácil que a gente pode resolver aqui, porque a gente pode dizer qualquer uma outra coisa que não esteja relacionado, que não corresponda aí a essa realidade que nós estamos vendo. Que podemos dizer que o garoto está dormindo, ou o garoto está ouvindo música. Enfim, são várias dessas opções aí que vocês poderiam ter colocado na sentença falsa, já que não ia corresponder à realidade. Na imagem 2, como vocês podem ver, do cachorro, vocês podem ver aí que o cachorro ele está correndo em uma grama, um gramado. Então, essa seria uma sentença verdadeira de acordo com esse pensamento de Platão. O cachorro está correndo no gramado. Mas se fosse uma sentença em que não traria tanta segurança assim daquilo que nós estamos vendo, a realidade que nós estamos vendo aqui, de acordo com o livro. A gente pode dizer que o cachorro está feliz? Nós não temos certeza. Então, a gente não pode afirmar com certeza uma sentença de acordo com que o cachorro está feliz, porque
Nós não podemos afirmar com certeza a respeito disso. E uma sentença falsa, a gente poderia ter colocado o cachorro está andando, ou o cachorro está nadando, enfim, o cachorro está dormindo. Tudo isso seriam correspondências, sentenças falsas que não correspondem à realidade de fato que está aqui na imagem. Então, só para vocês corrigirem no livro de vocês. Na pergunta do número 2, vocês iam escrever o que a atividade anterior fez você pensar sobre a verdade como correspondência. Então, aqui vocês iam escrever nessas linhas o que esse pensamento de Platão, que ele relaciona a verdade com a correspondência à realidade, fez despertar em vocês. Quais reflexões, na verdade, fez com que vocês pensassem a respeito aí sobre essa verdade de acordo com Platão. Então, era isso que vocês tinham que responder. No número 3, era o que você pode dizer sobre a verdade e sobre a mentira. Então, aí ia ficar a critério de vocês, sobre a opinião de vocês, não necessariamente de acordo com a opinião de pensamento de Platão, mas com aquilo que vocês acham a respeito, qual o ponto de vista, né, já que a gente vai trabalhar esse conteúdo hoje, qual o ponto de vista de vocês a respeito da verdade e da mentira. Na questão 4, eu acho que eu não passei para vocês, eu passei só até a questão 3, mas ela vai trazer uma charada, que tem como o título, A Rainha de Copas deu um ultimato. Então, ela declarou para a corte: deixe Alice falar suas últimas palavras. Se o que disser for verdadeiro, ela será presenteada com a lauta refeição, ou seja, uma vasta, uma abundante refeição. Caso contrário, terá a cabeça cortada. Alice, então, pensou um momento, então disse algo que deixou a rainha perplexa. Ela foi libertada imediatamente e teve seu perdão concedido. Então, isso aqui, na pergunta 4, era uma charada a respeito de Alice no País das Maravilhas. Eu acho que você já deve ter ouvido falar, lindo. Enfim, a rainha, então, pergunta a Alice, deseja que Alice fale uma verdade, caso contrário, ela teria a cabeça cortada. Então, o que será que a Alice falou? Ela deveria falar uma sentença verdadeira. Caso contrário, ela perderia a cabeça. Então, a Alice, após pensar, ela afirma: eu vou perder a cabeça. Então, essa era a sentença verdadeira a ser dita no momento. Na verdade, essa charada, esse enigma, ele representa um paradoxo. Então, a Alice, ela fala, na verdade, aí a sua própria sentença, que seria perder a cabeça. Então, de fato, essa era a verdade, já que a rainha já tinha afirmado. Então, só para vocês anotarem aí no livro de vocês, caso vocês não tenham descoberto a charada, tá certo? Então, agora, de fato, no conteúdo de hoje, da aula de hoje, qual é o seu ponto de vista? Então, eu quero, antes da gente discutir, eu quero que vocês pensem a respeito do que é um ponto de vista para vocês, na opinião de vocês. O que você acha que é um ponto de vista? Então, você acha que o ponto de vista, eles são todos iguais? Ou temos pontos de vista diferentes? Ou será que o nosso ponto de vista é sempre o ponto de vista mais correto, mais verdadeiro? A gente pode afirmar que aquilo que pensamos tem mais verdade em relação ao que o outro pensa. Então, eu quero que vocês pensem a respeito disso. Então, nessa atividade passada, cada um de vocês me mandaram respostas diferentes a respeito
do que vocês entendiam como verdade e como mentira. Então, nenhum pensamento, nenhuma resposta foi igual à outra, porque cada um de vocês tem um ponto de vista diferente a respeito sobre esse tema, sobre o que é a verdade e a mentira. Da mesma forma, fora daqui do conteúdo da atividade, diariamente nós vamos conhecer, entrar em contato com diversos pontos de vista. Eu acho que vocês já devem saber sobre isso. Então, a respeito do que é a verdade, será que se a gente fosse fazer essa pergunta a um grupo de pessoas, será que essa pergunta, o que é a verdade, ela despertaria aí uma mesma opinião? Afinal, cada pessoa ela opinaria de acordo com o seu próprio ponto de vista, ou seja, da forma como ela reconhece, identifica, observa, imagine e pense o significado dessa palavra. Então, a respeito disso, será que as pessoas elas responderiam igual, já que a verdade é algo que tem que ser algo concreto? Então, será que o entendimento de verdade que eu tenho será o mesmo entendimento de verdade que vocês têm? Será que esse grupo de pessoas responderiam da mesma forma? E se eles não respondessem da mesma forma, então a gente pode dizer então que a verdade ela não teria um significado, então ela não existiriam aí diversos significados, diversas opiniões a respeito. Então, como que a gente pode colocar e saber qual o significado mais aceitável, digamos assim, mais confiável? Como é que a gente pode saber? Já que existem várias opiniões a respeito desse tema. Então, se temos dúvidas sobre essas perguntas e pensamos que as opiniões seriam diferentes, como saber o que é a verdade, então? O que é a verdade? Já que ela não se mostra igual para todos. Será que uma opinião pode ser mais verdadeira que a outra? Você consegue imaginar um mundo em que todos tivessem o mesmo ponto de vista, um mundo em que a noção de verdade fosse sempre a mesma? Será que se vivêssemos em um mundo em que todas as pessoas pensariam iguais, será que a gente evoluiríamos? Será que seria uma boa a gente pensar sempre igual ao outro, que a gente não despertasse outros questionamentos, levantasse outros pontos a respeito desse conteúdo? Então, será que então a filosofia ela existiria? Já que, como vocês sabem, a filosofia ela é uma ciência que está buscando a todo momento fazer com que a gente questione a nossa realidade, que a gente desperte novos questionamentos e que não fique apenas em uma resposta pronta e acabada a respeito da nossa realidade. Até porque, segundo a filosofia, não existe. Há sempre novas perguntas a serem feitas, há sempre novas respostas a serem criadas a respeito de qualquer tipo de conteúdo, enfim. Então, será como é que a filosofia existiria então dessa forma se a gente pensar sempre tivesse sempre a mesma opinião, não é mesmo? Então, eu quero que vocês pensem também a respeito sobre isso. Então, tudo aquilo que a gente fala, que nós falamos, a gente falamos de acordo com o nosso conhecimento, de acordo com aquilo que conhecemos. Então, o meu conhecimento não será o mesmo conhecimento de vocês, de cada um de vocês. Então, logo, a opinião de vocês, o ponto de vista de vocês a respeito de qualquer coisa será diferente do meu. Lógico que vivemos em sociedade, a gente está, infelizmente agora, no momento não, mas a gente estuda, a gente convive com várias outras pessoas em sala de aula, a gente compartilha de opiniões, então, hora ou outra, a gente absorve um ponto de vista de uma outra pessoa, que isso também é uma forma de nos ajudar a criar um novo ponto de vista a respeito de qualquer outra coisa,
mas cada um tem o seu. Não pensamos da mesma forma, não temos o mesmo conteúdo. Então, isso nos faz pensar que o que faz uma opinião ser mais forte ou mais segura que a outra? Será que a gente pode afirmar isso, que uma opinião ela é mais segura ou mais forte do que a outra? Claro que existem argumentos em que muitas pessoas estudam, se dedicam a respeito daquilo que elas estão se propondo a falar. Logo, elas terão mais argumentos para falar sobre aquilo, mas não necessariamente quer dizer que ela seja a única resposta correta ou a única verdade a ser dita. Então, quero que vocês pensem também sobre isso. Eu coloquei uma imagem para vocês que eu acho que vocês já devem ter visto algo parecido. Então, como vocês podem ver, são duas interpretações. O do lado esquerdo afirma que é um número 6. No lado direito afirma que é um número 9. Então, será que podemos dizer aí quem está falando a verdade? É o número 6 ou é o número 9? Será que existe mais de uma verdade ou não existe verdade nenhuma nessa imagem? Será que os dois estão falando a verdade ou os dois estão mentindo? Não é o número 6 ou não é o número 9. Então, eu quero que vocês pensem sobre isso, porque nós vamos discutir esse conteúdo e também as atividades que eu vou passar para vocês desse conteúdo. Então, eu quero que vocês anotem no caderno de vocês essas perguntas que eu estou fazendo para que a gente discuta na próxima aula. Então, eu coloquei aqui um texto para vocês. Esse texto não é meu, é de uma autora que fala assim: também necessitamos estar atentos e acolhermos os pontos de vista das outras pessoas. De nada adianta uma pessoa ter uma ideia interessante para nos falar se não estivermos dispostos a ouvir. A sair da nossa zona de conforto e refletir sobre os pontos de vista. Então, como eu falei para vocês, nós temos, cada um de nós temos os nossos pontos de vista, as nossas opiniões. Mas isso não quer dizer que a gente não esteja aberto a receber outros pontos de vista, a entender determinada situação, determinada realidade, a partir de uma outra visão. Isso nos ajuda a evoluir como pessoa. Então, para que isso aconteça, a gente precisa estar aberto a novas opiniões. Se a gente não estiver aberto a receber e a buscar entender essas opiniões, de nada vai adiantar. Então, se nos permitirmos a olhar para o mesmo problema com diferentes pontos de vista, pedindo ajuda, se necessário, teremos novas possibilidades, encontrando uma solução que já estava ali, mas que antes não era vista. Então, muitas vezes, isso nos ajuda a enxergar algo que sempre esteve ali, mas que a gente precisava de uma outra opinião, de um outro ponto de vista para nos mostrar aquilo. Então, muitas vezes, isso nos ajuda, como eu falei para vocês, a evoluir, a mudar a nossa opinião, a crescer como pessoa. Então, quando possuímos flexibilidade para ver a vida de diferentes maneiras, podemos nos surpreender positivamente. Talvez um erro se torne uma aprendizagem, uma opinião e crie uma nova ideia. E uma mudança seja uma oportunidade de viver melhor. Então, se a gente estar aberto a conhecer novas opiniões, novos pontos de vista a respeito de determinada coisa, nós podemos, dessa forma, criar uma nova opinião a respeito. Não que a nossa opinião não seja válida ou que a opinião do outro não seja válida, mas que, às vezes, quando a gente junta essas duas opiniões, a gente pode criar aí uma nova ideia, um novo pensamento. Então, fazendo com que isso também gere mudanças na nossa vida, na forma como nós pensamos a respeito de determinado assunto. Então, sabemos que o nosso jeito não é o único jeito de fazer as coisas, assim como a nossa opinião não é a única. Então, a gente precisa buscar sempre
absorver aquilo que o outro tem a nos oferecer, aquilo que de melhor o outro tem a oferecer. E isso funciona também nas nossas atitudes e também nos nossos pontos de vista, na nossa opinião, a respeito da nossa opinião. Então, eu quero que vocês pensem sobre isso, reflitam sobre o que é o ponto de vista para vocês, qual a importância da gente saber absorver o que o outro tem a nos oferecer, saber escutar o outro, a entender o ponto de vista do outro, porque isso vai nos ajudar a criar novas opiniões, novas ideias e também produzir novos conhecimentos. Então, eu quero que vocês reflitam e na próxima aula nós vamos debater a respeito sobre isso na aula online, que eu vou colocar para vocês, e também sobre a atividade que eu vou passar. Então, por hoje, nós vamos encerrar por aqui e até a próxima aula. Espero que estejam todos bem e até mais.